Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Aqui é o Nox falando e hoje a gente vai falar sobre ESFPs. ESFPs são um tipo que a gente chamaria de começador. E, aliás, se você é novo aqui, antes de eu continuar a explicação, se você é novo aqui, aqui a gente está na playlist de tipologia junguiana. Eu recomendo muito que você assista os outros vídeos para você ter um entendimento de tudo que está sendo dito aqui. É um assunto muito interessante, é uma coisa que muda a sua vida e permite entender a si mesmo e os outros. Também recomendo que você entre no nosso servidor do Discord, que está no link abaixo, para participar dessas aulas ao vivo, como essa aqui, que está sendo gravada ao vivo, e para eventos futuros. E, sim, eles são começadores. O estilo de comunicação dos ESFPs é começar, o que significa que eles são o tipo de pessoa que começa várias tarefas, começa vários projetos e tem dificuldade terminando eles. É o tipo de pessoa que vai iniciar vários caminhos de carreira e vai ter dificuldade prosseguindo com eles. E a gente também vai discutir por que eles são assim, de acordo com suas funções e os seus quatro lados da mente. Sim, tem quatro lados da mente em você, existem quatro personalidades dentro de você. E por serem começadores, eles são informativos, iniciadores e são tipos de progressão. Progressão igual a mim, que estou improvisando isso. Informativo significa que os SFPs eles adoram coletar informações e dar informações em uma conversa. Eles não gostam de ir direto ao ponto e eles circunvêm o ponto principal, o elefante na sala, para deixar os outros serem diretos. Eles deixam os outros direcionarem, apesar de que SFPs são uma exceção a essa regra. A maioria dos tipos informativos deixa os outros direcionarem, SFPs é uma exceção a essa regra. Eles gostam de saber o que se passa na vida das pessoas. Isso também pode ser explicado usando as funções. Isso se junta com o fato de serem informativos. Agora, eu tenho experiências negativas com SFPs na minha vida. Não todas são, mas algumas são, e por isso talvez eu tenha um viés negativo em relação a esse tipo. De qualquer forma, a gente fala bem e mal de todos os tipos aqui, e o SFP não é exceção. SFPs eles podem ser extremamente mandões, mesmo que sendo informativos, o que é uma contradição muito interessante, já que eles podem querer dar uma ordem a você, mas ao mesmo tempo eles vão querer fazer de forma indireta. Então eles vão falar muito em termos do que precisa ser feito. SFPs são todos sobre informar as pessoas sobre o que precisa ser feito. Isso precisa ser feito, aquilo precisa ser feito. Uma pessoa direta diz assim: vai lá fazer aquilo, vai lá comprar macarrão. E o informativo, especialmente o SFP, porque ele ainda está mandando em você, ele diria: o macarrão precisa ser comprado, estamos sem macarrão. Mas sim, SFP são iniciadores, o que significa que eles são extrovertidos, gostam de manter as pessoas dentro do loop social e gostam de iniciar assuntos novos. Eles gostam de iniciar assuntos novos numa conversa. Eles são tipos de progressão, o que significa que eles gostam de improvisar, gostam de constantemente avançar, estar em movimento, eles não param muito para ficar planejando cada passo e eles querem sentir que estão completamente progredindo. Um exemplo muito bom para você entender progressão é quando uma pessoa está dirigindo um carro e ela tem dois caminhos. Ela pode ir para a rodovia que é cheia de carros e ficar parada esperando por 20, 15 minutos até o trânsito abrir para ela chegar em casa, ou ela pode dirigir por 25 a 30 minutos numa rodovia maior, mas sem carros. O tipo de progressão vai escolher dirigir numa rodovia maior porque ele vai sentir que está avançando por mais tempo, mesmo que racionalmente falando não faz sentido, porque ele demoraria menos indo numa rodovia cheia de carros e vai ficar parado ali. A visão de mundo dos ESFPs é a do SP, do artesão. Eles são pragmáticos, concretos e interesse. O que é que isso significa? Pragmático significa que eles valorizam o indivíduo acima do coletivo, que é uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. Eu havia citado antes, não nessa gravação, sobre como SFPs eles são impulsivos, né, por serem SPs, artesãos, e que em ataques de raiva, em ataques de impulsividade, eles podem acabar indo longe demais e podem acabar sendo presos, punidos ou fazendo algo sério. E aí, você tem casos onde, infelizmente, uma pessoa provoca um SFP, ofende, provoca, e ele
dispara tiros contra a pessoa. Dispara tiros. E isso faz ele ir para a cadeia por tentativa de homicídio. A população carcerária é muito representada por SPs. E isso é uma coisa que a gente quer evitar. E, inclusive, mostra a importância de conhecer a tipologia, porque você entende que você já tem que ensinar os SPs e tem que se manter ligado que eles são impulsivos e podem cometer esse tipo de coisa. Só isso. E, aliás, para quem está assistindo isso, a capacidade de ser impulsivo e fazer o mal não é uma coisa ruim. Chocante. Eu vou lhes dizer um pedaço de sabedoria muito grande, meus amigos. Uma coisa que eu ainda não encontrei um espaço para falar sobre. E honestamente, aqui não é um espaço melhor. É um espaço melhor do que qualquer outro, porque se você está assistindo isso, significa que você se importa com o que eu me importo, com psicologia, com conhecer as pessoas e a alma delas. E o pedaço de sabedoria é o seguinte, uma coisa que eu acho que ninguém no Brasil entende, ninguém vai te contar isso. Ser bom não é ser incapaz de fazer o mal. Ser bom é ser capaz de fazer o mal e escolher não fazê-lo. Escolher não fazê-lo é uma coisa muito importante, especialmente para SFPs, que são todos sobre escolhas. Se você é incapaz de fazer o mal, então você não é uma pessoa boa, você só é fraco. Se você é capaz de fazer o mal, mas você escolhe não fazê-lo, você é uma pessoa boa. O nome disso é ter poder em suas mãos. Eu vou deixar que vocês que estão assistindo isso pensem nas implicações do que eu acabei de falar para a vida de vocês. Mas bora continuar. SFPs, como são pragmáticos, eles pensam que coesões sociais podem quebrar muito facilmente a partir do elo mais fraco. Eles preferem seguir o próprio caminho e, por causa disso, eles vão ser mais independentes, né? O afiliativo, ao contrário de pragmático, ele é um tipo interdependente, enquanto o pragmático valoriza a independência. Se você ainda não percebeu, todos esses estilos de comunicação e visão de mundo que eu estou falando se encaixam na tabela dos tipos, que você pode ver aqui à esquerda. E você pode encontrar todos esses vetores aqui. Se você pegar aqui, ó, começador, informativo, iniciador, progressão, interesse, concreto, pragmático, é SFP aqui, tá vendo? E sim, eles são concretos. Significa que eles gostam daquilo que é tangente material, daquilo que é prático, daquilo que está no presente. Eles gostam de viver no presente. O lado ruim disso é que, por causa disso, eles têm uma fama notória de não conseguir ver o que está além do seu nariz. SFPs ficam tanto no agora que eles não veem o que tem além do nariz deles. Tudo aquilo que é abstrato, tudo aquilo que está além do que os olhos podem ver, para eles não existe ou é assustador. É assustador até demais. A gente vai falar sobre isso também. Eles são tipos de interesse, que significa que eles sempre estão olhando para quem tem a ganhar o que em tal situação. SFPs sempre estão observando quais interesses tal situação serve e se serve os meus próprios e se serve o de outras pessoas. Ao contrário de sistemáticos, SFPs não são tipos sistemáticos, eles gostam de sempre ver a quem uma situação beneficia constantemente. Os quatro lados da mente de um SFP são ego, inverso, sombra e superego, respectivamente os tipos que você vê aqui na tela. Eu vou falar para quem está ouvindo isso. Ego é SFP, inverso é NTJ, a sombra é SFJ e o superego é NTP. SFPs, por terem esse herói, eles gostam de saber o que todo mundo está fazendo. Eles sempre querem saber o que todo mundo está fazendo. E é por isso que eles sempre estão observando o ambiente físico e apontando o que precisa ser feito. Eles têm uma capacidade de performance muito boa. O domínio do mundo mecânico é muito bom também. Por isso eles vão ser bons jogando futebol, em lutas. Eu já pratiquei artes marciais e o melhor lutador da minha sala, um SFP. Era não, é um SFP. E eles são muito bons com a performance. Agora, uma coisa que eu vejo muito comum é que esse herói deles se torna orgulhoso e pensa assim: ah, eu sou capaz de performar muito bem mesmo, eu sou capaz de chamar muita atenção muito bem mesmo. SFPs são ótimos chamando atenção. Então eles nem se preocupam em cuidar da própria saúde ou aparência muito, porque só na personalidade eles conseguem conquistar as pessoas. E isso não é uma coisa legal. Você não deveria se permitir não cuidar da sua aparência ou personalidade. E sim, eu estou falando de vocês, SFPs, que são gordos.
Eu conheci um SFP que ele era gordo, ele perdeu todo o peso. Muito meus parabéns, meu amigo, você acertou na vida. Vocês precisam fazer exercício e perder peso. E é claro, vocês precisam entender de saúde. Agora, para ser um pouco justo, eu acho que as pessoas não entendem de saúde tanto quanto elas afirmam entender. Mas quem sou eu, né? Também não entendo completamente. Sou só um aprendedor nessa área. Enfim, SFPs eles possuem FI parente, o que significa que eles têm um potencial para serem extremamente responsáveis com aquilo que é certo e errado. E quando essa SE herói se junta com essa FI parente, você tem um combo muito interessante. Por que o SFP se chama duelista? Porque ele está aí para desafiar as pessoas. E quando ele adquire sabedoria na vida, ele adquire virtude moral, ele entende que ele tem que desafiar as pessoas para o quê? Para torná-las mais fortes e mais inteligentes. SFPs também dão bons professores, eles podem ser extremamente didáticos, e isso é por causa da sua TE criança. SFPs querem saber o que os outros pensam deles, o que os outros estão pensando, e SFPs querem saber quem é inteligente e quem não é. A SE do SFP está constantemente olhando o ambiente, material e físico, em busca de pessoas fortes, e a TE está buscando pessoas inteligentes. Vocês têm que ter cuidado para não se cercar de pessoas burras. SFPs são espelhos ambulantes. Eles absorvem comportamento humano por osmose. Se você se cerca de pessoas burras, você se torna burro. Você começa a agir que nem elas. Se você se cerca de pessoas inteligentes, você começa a ser inteligente. Elas começam a te dar referências, livros, pontos. E não é uma coisa que dá para evitar. Você precisa saber filtrar. E é por isso que você precisa desafiar pessoas, mas da forma certa. Porque SFPs, desde o início de sua vida, especialmente os garotos, começam desafiando. Inclusive é por isso que eu sofri na minha vida bullying de mais de um SFP, se eu não me engano. E essa é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, especialmente nas crianças SFPs. Porque essas crianças são literalmente o estereótipo. Esse herói é assim. Onde ele vê o garoto estranho, ele vê o garoto fraco, o garoto. E é tipo, eu vou desafiar ele, eu vou começar a botar pressão nele para ver se ele torna forte. E os SFPs fazem isso sem nem perceber que eles estão fazendo isso por essa razão. E isso, essa esse herói pode se tornar abusiva. Abusiva no ambiente doméstico, abusiva no ambiente de convivência, você tem que prestar atenção nisso, porque eles podem colocar muita pressão. Mas a pergunta que um SFP te faria é: você aguenta a pressão? Será que você aguenta? Porque se você não aguenta, você é fraco. Se você não aguenta minhas críticas enquanto eu critico os tipos dos meus vídeos, você é fraco. Eu não estou dizendo que não é para não doer. Dói? Tá tudo bem, aceite a dor que existe. Eu estou dizendo que se a gente não criticar, se a gente não estiver disposto a criticar os investimentos do ego da pessoa, ela nunca vai crescer. Infelizmente, muitos de vocês são mimados. Muitas das pessoas na nossa sociedade atual, no nosso coletivo, são mimadas para um cacete. E por causa disso não aguentam críticas, não aguentam que alguém chegue e corrija o seu comportamento errado. SFPs eles podem ser muito bons nisso, na verdade. Além de serem didáticos, ensinando, tornando assuntos interessantes, porque eles tornam tudo muito prático e eles vão explicar as coisas de uma forma que é fácil de entender. SFPs possuem ENI inferior. É aí que vem as escolhas. SFPs eles têm uma insegurança enorme com as escolhas que eles fazem na vida. Tudo para eles é escolher o menos pior. Todas as escolhas para eles parecem ruins, por causa da CN é demônio. E a N inferior está escolhendo a menos pior de todas. Por isso que eles têm tanta dificuldade escolhendo um caminho de trabalho, escolhendo um parceiro romântico, né? Agora de cagar mais em cima desse tipo. SFPs eles podem ser bem promíscuos, eles podem ir de um parceiro para o outro, porque eles nunca acham que o parceiro atual é a escolha certa. E isso não é legal. Não façam isso. Vocês vão pegar doenças, vocês vão destruir a sua sexualidade e vocês vão deixar um rastro de pessoas feridas pelo caminho. SFPs precisam realmente desenvolver essa FI parente para entender que só porque eles podem fazer escolhas egoístas, isso
Isso torna eles pessoas nojentas, egoístas, entende? Você pode fazer escolhas egoístas para preservar o seu futuro, esse tipo de coisa. Mas no final do dia, isso te torna um escravo. Você sempre sacrificar pessoas ou roubá-las, para ser mais específico, em nome do seu futuro, te torna um escravo. Você não percebe que ao se tornar uma pessoa egoísta, você acabou de virar um escravo. E assim, eu não estou falando sobre egoísmo responsável, mas eu vou falar agora. FI Parente tem que aprender algo chamado egoísmo responsável. Ou seja, você tem que saber quando se priorizar, se colocar acima dos outros, inclusive isso é bíblico. Jesus dizia: ame o seu vizinho como ama a si mesmo. Quando você analisa o que ele quis dizer com essa frase, quando você faz uma interpretação, você entende que ele está implicando que você ama a si mesmo, que você deve amar a si mesmo, para depois amar o seu vizinho. Não é o contrário. Quando você está no avião, você coloca a máscara de ar no seu rosto e depois na pessoa ao seu lado. Quando SFPs desafiam sua NI inferior, essa NI se torna aspiracional. Eles vão para o seu inverso NTJ. Eles começam a realmente entender o que eles querem na vida. O inverso NTJ sabe o que quer. Eles estão tipo, eu sei quais escolhas eu quero fazer. Ou eu vou escolher mesmo com medo. Mas eu sei que é isso que eu quero. Eles começam a ter coragem para fazer o pulo de fé. Eles começam a acreditar numa coisa que, para o Brasil, é interessante falar sobre isso, né? Que quem quer consegue na vida, quem quer consegue. Na vida, se você se esforçar o suficiente para tentar atingir seus sonhos, você consegue. Se há uma vontade, há um caminho. E coisa mais dissidente para se falar no Brasil. Esperança? Sonhos? Quantos de vocês que estão assistindo isso tiveram seus sonhos e esperança destruídos de vocês? E isso é uma coisa extremamente abusiva com SFPs. Pessoas, elas destroem os sonhos e esperanças deles, dizendo que não vai dar certo, que não adianta. Fazer isso aqui é muito arriscado, não. Cara, é horrível, pô. E aí o SFP, ele muitas vezes se torna desesperado. Ele começa a se tornar ainda mais egoísta para tentar preservar o futuro de si mesmo. E nesse processo ele vai preso. Talvez ele fez alguma merda impossível, ele cometeu algum crime para ganhar dinheiro, geralmente roubo. E quando você tira a liberdade de um SFP, ele se torna extremamente deprimido. Eles estão todos sobre liberdade. Essa NI inferior precisa de liberdade de escolha. E sem isso, eles vão começar a se rebelar. Ele é o tipo de pessoa que, se você tranca numa sala, ele derruba a porta para sair. E o que acontece na prisão é que muitos acabam se churrascando. Porque eu não posso falar o termo real, né? Porque esse YouTube é uma maravilha. Vocês precisam nutrir a NI de um SFP. Vocês precisam nutrir os sonhos, as esperanças deles. Eles precisam entender que existe um amanhã onde eles podem continuar vivendo em direção aos seus sonhos. Eu não estou dizendo para você ser irrealista e simplesmente tentar se tornar um jogador de futebol profissional e não é isso que você quer. Se você quer, beleza, mas seja, simplesmente não desista do que você quer. Você pode usar empregos, subempregos, como escadas para chegar onde você quer, desde que você saiba que são escadas, que são só passagens, caminhos. SFPs são todos sobre achar caminhos e passagens, inclusive porque eles são usuários de SINI e eles são impulsivos por causa disso também. Eles podem tomar atalhos na vida que não são uma boa ideia tomar. Tem coisas que não é bom tomar atalho, vocês precisam aprender a ter paciência com essa SI, vilã aqui. É o que faz os SFPs não quererem ler livros, né? Eles geralmente não gostam. E é o que faz eles procurarem resumos de livros, sabe? Atalhos, atalhos, tudo rápido, tudo caminho expediente, não um caminho significativo. Existem coisas na vida que não podem ser aceleradas. Uma mulher não tem como gerar um filho em 2 meses. A gravidez sempre terá 9 meses ou aproximadamente. Não dá pra
realmente acelerar alguns processos. Isso inclui da sua alma, né? A sua vida, o desenvolvimento da sua cabeça. Esses quatro lados da sua mente são literalmente o caminho para a iluminação. Não dá para acelerar isso. Ou dá, mas não através de caminhos falsos. Quer saber um caminho falso para atrasar a sua iluminação? O uso de substâncias constantes. A pessoa fica usando substâncias, isso altera a mente dela e ela atinge outros lados da sua cabeça que ela não atingiria normalmente, mas ela não aprendeu a fazer isso por si própria, ela depende de uma substância para isso. Isso é um atalho, isso é um caminho que não leva de verdade a um bom futuro. SFPs eles podem se tornar intelectuais se eles lerem muitos livros e anotarem. Eles precisam anotar tudo, a memória deles não é boa. Porque tem tanta informação entrando que mesmo que a memória deles seja SI vilão aqui, tá mais ou menos no topo da sua sombra, a SI herói coleta tanta informação do ambiente físico que eles não conseguem lembrar tudo, eles precisam anotar. Precisam. Sombra do ESFP é o ISFJ, como eu já citei antes, e ela possui esse vilão que faz o SFP ele se preocupar com as seguintes coisas. Será que eu estou sendo uma pessoa forte? Será que eu sou uma pessoa que faço o que devo fazer? Será que as coisas serão as mesmas? O SFP tem medo que as coisas nunca mais vão ser como eram antes. Tem medo de perder coisas permanentemente. A visão que eles têm é literalmente de quando eu escolho uma janela, uma porta se fecha. Quando eu escolho uma porta, uma janela se fecha, outra porta se fecha. Porque não dá para escolher tudo. E isso incomoda muito eles. Eles sofrem de fome, sofrem de medo de perder uma oportunidade. E isso tem a ver com a interação entre os seus lados da mente. Você vê que esse vilão, ela faz esse SFP se lembrar de dores no passado e pode acabar assombrando ele, né? Ele deita assim na cama à noite e fica, aquilo que eu errei, aquilo que eu fiz. E essa SI se torna uma aliada quando ele entende que disciplina e força são coisas que ele deveria trabalhar para ter e não tem atalho. SI é justamente você seguir o caminho da disciplina e da força. Quando eles começam a prestar atenção em sua capacidade, em vez de fazer tudo no impulso, no desejo. E desejo é uma coisa que dura pouco, eles são como o coelho, que corre rápido e cansa rápido. SI ensina SFPs a terem consistência, trabalharem um pouco todo dia. O FI é crítico faz com que você seja extremamente crítico da moralidade dos outros. O FI é crítico está constantemente buscando e encontrando pessoas que são egoístas, pessoas que são do mal, corruptas. E aí você vê a hipocrisia de SFPs, porque você muitas vezes vê eles criticando as pessoas e dizendo que elas são egoístas, mas eles por si só não são melhores que elas na crítica que eles estão fazendo. Então é tipo, você não está seguindo as regras sociais. A FIA crítica é assim, você está quebrando as convenções sociais. Você não é educado, você está quebrando. Mas você, SFP, também não é uma pessoa educada. Ou você não é uma pessoa agradável. Você só não se enxerga, como a maioria das pessoas não se enxergam. Ei, trapaceiro, aqui eu vou cozinhar. Ó. SFPs, eles têm uma tendência de não saber o que é verdade ou falso. A TI deles torna muito difícil para eles fazerem deduções. Eles têm uma ideia do que provavelmente é verdade e do que provavelmente é falso, mas eles têm muita dificuldade discernindo o que com certeza é verdade e o que com certeza é falso. E porque as coisas acabam sendo muito maleáveis assim para eles, muito folgadas, eles têm um potencial de se tornarem mentirosos é, compulsivos. Existe um SFP que é um mentiroso compulsivo na minha família. E quando SFPs mentem, as pessoas conseguem perceber isso. Todo mundo vê isso. Eu vejo um SFP mentindo a quilômetros de distância. É muito óbvio. E é uma coisa que pega feio. SFPs têm que aprender a serem verdadeiros e autênticos, mesmo que o mundo e a sociedade não gostem disso.
A autenticidade é uma coisa que importa mais do que o sucesso. Não a sobrevivência, mas o sucesso. Se você tem sucesso sem autenticidade, a sua vida é vazia. A sensação é horrível. Você se sente uma casca vazia e SFPs correm o risco de serem uma casca vazia. Eles são superficiais e não é que a superfície das coisas é uma coisa ruim, mas vocês correm o risco de serem um dos mais vaidosos e superficiais dos tipos. Sobre dinheiro, sucesso material, mas e coisas mais profundas e espirituais? SFPs tendem a não se importar com isso, ou não no início de sua vida, pelo menos. Muito vaidoso, muito superficial. Talvez a sua FI parente algum dia aprenda a valorizar outras coisas além do material e além daquilo que o olho vê. Especialmente quando você fica mais velho e você chega no seu superego NTP, e é acessado através do DNA demônio. Toda vez que você transiciona um lado da sua mente, você está passando por uma função que é a função guardiã do portão daquele lado da sua mente. Então você está tá no ego, aí você utiliza a DNA inferior, ela aspira, se torna o inverso NTJ. Você tem a NE demônio do ISFJ, quando ela aspira, ela se torna a NE herói de um superego NTP. No começo é um pouco confuso, mas quando você se acostuma, se torna automático. E essa NE demônio basicamente vê todas as escolhas e possibilidades como sendo perigosas e ruins. SFPs odeiam o metafísico, odeiam o abstrato, o simbólico. Eles muitas vezes vão projetar paranoias, para projetar é, medo no possível, né? O, aquilo que é muito simbólico. É o tipo de pessoa que diria que a psicologia junguiana é coisa de gente louca, porque é muito fora do comum, em comum. Alguns SFPs, inclusive, utilizam substâncias para lidar com o medo que eles têm do possível. Mas quando você chegar no ponto da sua vida onde você deixa de se apegar ao seu futuro, ou deixa de se apegar à sua sobrevivência, você finalmente consegue enfrentar a NE demônio, finalmente consegue domar o demônio que tem dentro de você, que é o superego NTP. Você finalmente começa a entender que existe muitas camadas para a realidade, existem muitas perspectivas, existe uma grande história acontecendo. E o seu superego é um visionário, ele tá vendo essa grande história se desenrolando. Não só, mas você vai pensar em pequenas histórias, pequeno SFPzinho, pequeno coágulo, mas você vai pensar em grandes histórias, grandes coisas. Vai olhar o futuro distante da humanidade, o passado distante também. O passado, na verdade, é bem metafísico, mas é claro, isso é um caminho longo. Vocês precisam primeiro obter algum tipo de maestria sobre as camadas mais baixas da vida, né? A base da pirâmide de sobrevivência ou do seu ego, né? As bases do seu ego, do seu inverso. Você primeiro precisa melhorar sua aparência, sua performance, melhorar sua saúde, sua virtude, sua intelectualidade, sua vida intelectual. Aí depois você pensa em resolver essas fraquezas, essas suas sombras, seu superego. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta rapidinho. Não. Olha, gente, a gente está no aula ao vivo e se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer. A gente está chegando perto do fim dessa aula e, honestamente, não sei se tem muitas experiências para compartilhar aqui que sejam relevantes a essa aula pertinente que você fez. Mas a gente tem aqui uma pergunta da minha querida mulher. Como saber se um SFP está mentindo? Pergunta da Flowers. A gente sabe que um SFP está mentindo através do nosso pensamento introvertido, da nossa TI.
A função TI é responsável por verificar fatos e deduzir, colocar fatos contra outros fatos para ver o que é contraditório, o que não é contraditório, o que é coeso, o que é verdade e o que é falso. E é uma coisa que eu quero que nossa audiência faça. Eu quero que vocês, especialmente os usuários de TI, mas todo mundo, coloquem o seu pensamento crítico, o seu pensamento lógico para funcionar, para verificar as afirmações uns dos outros. Eu quero que você puxe o seu celularzinho SFP, puxe o seu celularzinho assim, ó. Quando alguém afirma algo, pesquise, pegue fontes, busque referências, porque existem muitas mentiras e a única forma de lutar contra elas não é simplesmente um influenciador como eu chegando aqui falando a verdade, é eu ensinando vocês a também acharem a verdade. Não é o suficiente eu virar uma fábrica de fatos e verdades. Vocês não podem depender de mim como única autoridade. E vocês vão ouvir tudo que eu falo e acreditar e pronto. Inclusive questionem o que eu falo. É necessário, em termos de produção de verdade, de conhecimento, que vocês se tornem produtores da verdade também. E justamente, a função TI, ela é incrível encontrando mentiras. É como um moedor de carne. E você vai moendo o ego das pessoas até elas entenderem o quanto elas foram indoutrinadas, o quanto elas sofreram lavagem cerebral. Eu espero que eu tenha conseguido responder bem sua pergunta. E agora temos uma pergunta do homem do servidor, o incógnito. Quais são os traços mais tipicamente idiosincráticos de um SFP que são vistos de longe? Quer saber? Vestir coisas brilhantes, colares de ouro, roupas coloridas, joalheria, sabe? É o tipo de pessoa que colocaria dente cromado, sabe? Existe. Acho que essas foram as nossas perguntas de hoje. E, é claro, no fim de toda a aula eu dou exemplos de pessoas e personagens que são do tipo específico. E hoje não será diferente. Algumas pessoas famosas que são SFPs, e talvez vocês se perguntem, por que não tem brasileiros? Porque pelos brasileiros eu cobro dinheiro. Então vocês só vão ter gringos. Lidem com isso. Pessoas famosas que são SFPs. Taylor Swift, a cantora. Nickel Cado, advogado, o influenciador. Snoop Dogg. Você sabe quem é o Snoop Dogg, eu não vou falar porque o YouTube não gosta. O Joe Exotic, do documentário lá do Rei Tigre. Cardi B. E o músico, o C418. Todos esses são exemplos de SFPs. Você vê que muitos deles são artistas, né? Eu acabei não falando isso na aula. Muitas coisas para você falar. SFPs têm um potencial de serem artistas muito grande, um potencial de fazer arte muito grande. É uma coisa que eu recomendo. E até me instalou na memória que eu conheci um SFP que ele é um cara que toca guitarra. Ele é um artista, ele toca para restaurante, bar, essas coisas. Muito interessante esse tipo de trabalho para vocês. Não necessariamente como ganha-pão, mas para dar uma boa experiência para as pessoas, né? Sua SE Herói é muito boa dando uma boa experiência para as pessoas. Personagens fictícios que são SFPs. Papyrus de Undertale. A Junko Enoshima de Danganronpa. A Arlequina, da DC. Luz Estrela de The Boys. E a Marcille de Dungeon Mesh. E a Korra de Avatar, a Lenda de Korra. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Se vocês gostam desse conteúdo, segue esse canal. De novo, entra no nosso Discord se você quer ver essas aulas ao vivo, se você quer discutir assuntos ao vivo, porque a gente tem eventos semanais e a gente está aqui tentando construir uma filosofia, né, de bem-estar, um sistema de educação realmente efetivo e ajudando as pessoas a descobrirem quem elas são. Então, se você acredita nessa mensagem, se você acha que esse vídeo ressoa com você de alguma forma, eu altamente recomendo que você se junte com a nossa comunidade, que você entre em contato. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, manda isso pra ela. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima aí. Falou!